Fala do Palmeiras na busca no mercado por um goleiro. E as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que o Palmeiras está no mercado também em busca de um goleiro. As negociações com o Gabriel Grando do Grêmio não deram certo. Tratativas com o Léo Jardim não avançaram. Palmeiras também fez sondagem a Matheus Albino, goleiro do CRB, que inclusive recentemente andou pegando pênalti decisivo em confronto contra o Santos. Diante desse cenário, o Palmeiras busca as melhores alternativas. A ideia é ter alguém que possa chegar para ser uma sombra para o Everton e eventualmente começar a ser preparado para, num futuro não tão distante, se tornar titular absoluto do Verdão. O Everson, que tem 38 anos de idade, tem 37, faz 38 anos no fim dessa temporada e não tem conseguido pegar como em outros tempos. Na Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, a eliminação contra o Chelsea se dá graças a uma falha do goleiro titular Alviverde. Os nomes não têm sido comentados, mas queria contar que parte da torcida do Palmeiras gostaria de ver Carlos Miguel, atleta que já foi do Corinthians, revelado no Internacional, como uma das alternativas do Palmeiras nessa busca por um goleiro. Carlos Miguel, que foi jogar no Nottingham Forest com a promessa de que seria titular, mas o tiro saiu pela culatra. Desde que chegou, ele é muito mais reserva do que titular. Já contei para vocês que quando perguntei para o staff do Carlos Miguel se haveria chance dele voltar ao Brasil, a resposta não. O Carlos Miguel pretende continuar na Inglaterra por pelo menos mais 7 anos. Só para completar o noticiário Alviverde, contar que Mike deve mesmo ir para o Santos. Entre o lateral direito e o Peixe, tudo absolutamente acertado. Falta o sim do Palmeiras. E o Mike tem tido peso importante ao mostrar para os dirigentes do Palmeiras e também para o Abel Ferreira que ele quer jogar, quer ser titular, quer ser protagonista no Palmeiras. A condição dele está bem distante disso. Boa noite, o Richard Rios vai ser vendido? Vai. Resta saber para quem. Até tem uma novidade importante, é legal a oportunidade que o Alan me dá. O Palmeiras tem 2 propostas oficiais pelo Richard Rios. A primeira feita foi pela Roma, 23 milhões de euros fixos, mais 3 em bônus. A segunda, realizada no final de semana, do Benfica, 25 milhões de euros. E há a possibilidade de a Inter de Milão ainda nessa semana fazer proposta oficial. Isso vai acontecer se o Çalhanoğlu for vendido, o turco da Inter de Milão. O grande ponto é que a Leila Pereira só aceita vender o Richard por 30 milhões de euros, tá? Então há essa diferença grande em relação à pedida, à oferta e proposta e pedida, né? O Richard, entre Portugal e Itália, prefere ir para a Itália, ele já deixou isso bem claro. A proposta da Roma é de 2,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso dá mais ou menos 1.350.000 reais por mês, livres, né? Para cair na conta dele sem qualquer tributação. Hoje ele ganha na casa dos 600 mil reais brutos no Palmeiras, tá bom? Então, boa noite, Nicola. Quais as novidades do Palmeiras? Um abraço, Deus te abençoe. Deixa eu falar sobre o Matheus Reis, informação que eu contei pela manhã, que repercutiu bastante na imprensa portuguesa. O Matheus Reis é um lateral esquerdo, São Paulino vai lembrar dele. Ele surge na base do São Paulo, vai para o Bahia, no Bahia ele se destaca e é vendido para o futebol português. Ele chega a 2, 3 temporadas no Sporting e não dá para dizer que ele era um titular absoluto, mas era uma espécie de 12º jogador. Jogava bastante, tinha bastante moral com a torcida e tal. O contrato acabava agora em junho e tinha uma cláusula de prorrogação automática por mais um ano. Ou seja, esse contrato já foi prorrogado. Mas o Sporting negociava com o Matheus Reis uma extensão de contrato maior, com reajuste, para que ele ficasse até 2029. Só que na final da Copa de Portugal, da Taça de Portugal, jogo entre entre Sporting do Matheus Reis e o Benfica, o Matheus Reis acabou se chocando com o pé na cabeça de um jogador do Benfica. E aquilo foi muito mal visto por torcedores do Benfica que passaram a fazer ameaças ao Matheus Reis, a esposa dele que estava grávida e até ao filho de 6 anos de idade. Eles mandaram foto da esposa grávida circulando pela cidade de Lisboa, mandaram registro do filho saindo da escola e cara, isso mexeu demais com a cabeça da família toda. O Matheus e a esposa passariam as férias em Portugal, desistiram, vieram para o Brasil. O Matheus até se reapresentou na volta das férias, mas pediu para ser negociado, dizendo que a mulher não quer voltar mais para Lisboa. Diante desse cenário, o Matheus Reis passou a ser uma opção de mercado. E o que eu apurei hoje é que o Palmeiras e um time do Catar têm a intenção de contratar o Matheus Reis. Lateral de 30 anos de idade, pode jogar como lateral, mas como zagueiro. Bem naquele estilo que o Abel gosta, de multifunções e tal. E o fato de o Piquerez ter muito assédio do futebol europeu e querer ir embora,
pode também contribuir para essa negociação acontecer, tá? O Júnior Souza perguntando se é verdade que o Flaco Lopes tem proposta do Dinamo Moscou. Confesso que essa para mim é nova. Quando eu não sei, eu confesso que eu conto para vocês. Aqui não tem mentira, não. Palmeiras faz o único pedido para vender Flaco Lopes ao Spartak Moscou. Onde é que saiu essa notícia? Eu estou tentando só confirmar as fontes, né? Ó, tô abrindo a matéria, camisa 2 voltou a ser alvo. Palmeiras fez o único pedido. Vamos lá. A janela internacional pode ganhar novos contornos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Flaco Lopes está na mira do Spartak Moscou, como revelou o jornalista Dario Daric. O clube russo sinalizou que está disposto a investir entre 15 e 17 milhões de euros para contar com o argentino. Ó, se fizer essa oferta, vai sair negócio. Se fizer essa oferta, vai levar. Tá? Se essa oferta existir, vai levar. Quais são as novidades no Verdão? Alguma chance de o Pedro em um time brasileiro? Abraço. Vamos começar por essa segunda, que atende a questionamentos de muita gente. O Pedro já estourou o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não pode atuar por outro clube. O Pedro já jogou a terceira fase da Copa do Brasil. Isso impede ele de jogar a Copa do Brasil por outro clube. Então, se um clube brasileiro que quisesse contratar o Pedro hoje, ele só poderia usar esse atleta na Sul-Americana ou na Libertadores. E aí, convenhamos que gastar uma baita grana nessa condição é bastante ruim, né? Mas esse não é o único problema. O BAP, presidente do Flamengo, não quer negociar o Pedro com um clube brasileiro, porque ele sabe que vai correr enorme risco de ver o Pedro fazendo sucesso em um rival. Você negocia com o Palmeiras, ele começa a fazer gol pra caramba e tira título do Flamengo para dar pro Palmeiras. Então, o BAP vai fazer todo o esforço do mundo para vender o Pedro para um clube do exterior, tá? Sobre o Palmeiras, durante o final de semana contei com exclusividade que o Danilo, jogador formado no Palmeiras, está à venda no Nottingham Forest. O clube inglês já avisou que não vai contar com o atleta, quase o negociou com o Lyon. O Lyon precisou desistir do negócio por conta de todos aqueles problemas financeiros, de rebaixamento. O time até voltou, está garantido na primeira divisão, mas com muita restrição em relação a reforços. O Danilo não vai para lá. Acho difícil que o Danilo volte para o Palmeiras ou para o futebol brasileiro por conta da questão da pedida financeira. O Forest comprou o Danilo por 20 milhões de euros e agora quer 25. Mas esse é um nome que caberia muito bem, na minha opinião, para o lugar do Richard Rios, tá? Lucas Maritano. Nicola, base do Palmeiras é muito boa. Qual o salário do João? João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Lucas Mariano. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, está entre os executivos de futebol mais bem pagos do país. Ele ganha na casa dos 400 mil reais por mês. Salário padrão Rodrigo Caetano na CBF, o Alexandre Matos está ganhando menos, o Boto é quem ganha mais, o Boto é o executivo de futebol mais bem pago do país, tá bom? E qual a multa dele, Nicola, no Palmeiras, do João? Cara, eu vou até tentar levantar para você, eu já perguntei isso para ele, mas o João não quis passar a multa. É uma multa relativamente alta, mas mais do que a multa, o que segura o João hoje é o salário e o espaço que ele tem. O João tem uma autonomia, o João Paulo Sampaio, tá? No Palmeiras. O João Paulo Sampaio tem uma autonomia no Palmeiras que é gigante. O João Paulo Sampaio manda demais no Palmeiras. Nas categorias de base ele é o papa. E por quê? Até porque o trabalho é espetacular. Foram mais de 2 bilhões de reais arrecadados com vendas de atletas formados na base em 10 anos, tá? Ele já teve proposta de todos os grandes de São Paulo para assumir a base e mais recentemente passou a ter propostas também para o principal. O Corinthians chegou a cogitar contar com ele para o principal. CBF fez convite, enfim. Eu acho que o João só vai sair do Palmeiras se ele perder um pouquinho dessa autonomia e se pintar uma proposta realmente grande e de um time grande para treinar, para trabalhar no profissional. Palmeiras conversa com Matheus Reis, lateral esquerdo brasileiro de 30 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. E aí vale a lembrança de que desde o começo da temporada, o Palmeiras busca um lateral esquerdo. Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino e Mauro Júnior, que atua no PSV, eram as prioridades. Não houve acordo com os clubes para a compra desses atletas. O Matheus Reis acaba de ter seu contrato prorrogado por mais uma temporada de forma automática no Sporting, embora
o Matheus e o Sporting negociassem um contrato muito maior, que faria com que ele se tornasse jogador do Sporting até 2029. O Matheus encerrou essas negociações porque ficou muito preocupado com uma série de ameaças de morte que recebeu. Só para lembrar, no fim da temporada passada em Portugal, o Sporting dele enfrentou o Benfica na Taça de Portugal. E o Matheus Reis acabou, sem querer, acertando um chute na cabeça de um adversário do Benfica. Torcedores do Benfica, da mesma cidade do Sporting, passaram a ameaçar o Matheus Reis e também a sua esposa, grávida, e o seu filho de 6 anos. Chegaram a mandar mensagens sobre o endereço da escola do filho, mandaram fotos da esposa grávida, enfim, tudo isso fez com que o Matheus Reis desistisse de passar férias em Portugal e viesse às pressas para o Brasil. O Sporting conta com o atleta, mas o Matheus tem afirmado que não pretende continuar no clube por conta do medo de que eventualmente alguma coisa aconteça com a sua família. Essa situação mobilizou o Sporting, que aceita negociá-lo mesmo tendo mais um ano de contrato. E a informação que eu quero contar para vocês é que o Palmeiras e um time do Catar demonstraram interesse nesse atleta, revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Bahia antes de se mudar para Portugal. Por lá ele esteve no Rio Ave e no Moreirense até se mudar para o Sporting de Portugal. Atua como zagueiro e também ele é lateral esquerdo, mas também pode ser utilizado como zagueiro. Essa polivalência chama ainda mais a atenção do técnico Abel Ferreira. Temporada passada de 46 jogos e 2 assistências. Dá para contar que o Matheus Reis tem papel importante no bom time do Sporting e caberia bem nessa equipe do Palmeiras. Estou tentando descobrir as cifras e as condições do negócio, mas dá para cravar que o Matheus Reis é um alvo alviverde para essa janela da metade do ano. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei no vídeo? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora de notícia exclusiva. Quero contar que o Benfica entrou na briga por Richard Rios. O volante colombiano, que vai ser negociado pelo Palmeiras nessa janela de transferências, já tinha uma oferta da Roma, 23 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. O Benfica apareceu durante esse final de semana com uma oferta de 25 milhões de euros. Importante contar que o Palmeiras exige 30 milhões de euros para fazer negócio. 30 milhões de euros hoje equivalem a 195 milhões de reais. Quero contar também que a Inter de Milão prepara uma oferta, embora ela ainda não tenha sido apresentada. O time italiano pretende vender primeiro o Çalhanoğlu para depois apresentar essa oferta para o Verdão. Só para completar, Richard Rios dá preferência à Itália em relação a Portugal. Então, se Roma e Benfica conseguirem melhorar suas ofertas e tiverem o sim do Palmeiras, a tendência é que o Richard Rios prefira a Roma. Quero dizer ainda que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos, os outros 30% são divididos entre Guarani, Flamengo e o próprio jogador. Tem mais uma sobre o Verdão. O Palmeiras fechou nas últimas horas a transferência de Naves, zagueiro, para o Alverca. O Naves, que chegou a estar cotado para jogar em outros clubes do futebol do Brasil e também no Shabab Al-Ahly, foi emprestado por uma temporada sem custos. O valor da compra é de 4 milhões de euros e a escolha pelo Alverca se deu porque o Naves precisa de minutos, ele precisa jogar. E o clube português deixou bem claro que o Naves chega para ser titular absoluto. Hora de informação exclusiva, quero contar que o volante Danilo, revelado no Palmeiras e vendido ao Nottingham Forest, está à venda. O clube inglês comunicou aos representantes do atleta que pretende negociá-lo. Danilo não será utilizado na temporada que está por começar. Importante lembrar também que o Danilo estava praticamente vendido ao Lyon, operação que geraria na casa dos 20 milhões de euros, mas você vai lembrar que o Lyon foi punido com um rebaixamento para a segunda divisão francesa por conta de problemas financeiros. Recentemente o Lyon até conseguiu a permissão para voltar à primeira divisão, mas com uma série de restrições, entre elas contratações de atletas. Diante disso, o negócio com o Danilo caiu e o atleta brasileiro de 24 anos de idade está no mercado à procura de clubes. Quero informar também que em janeiro o Napoli, a Inter de Milão e o Betis haviam sondado o jogador. Nesse momento não há sondagens de clubes europeus, até porque se imaginava que ele iria para o Lyon. Já o Botafogo é o único clube brasileiro que procurou representantes do atleta demonstrando a intenção de contratá-lo. Danilo seria uma baita aquisição para qualquer clube do Brasil, mas nesse momento a pedida do Nottingham Forest parece ser um impeditivo. Algo na casa dos 25 milhões de euros, mesmo lembrando que ele foi comprado do Palmeiras por 20 milhões de euros e na temporada passada, até por conta de algumas lesões, só conseguiu estar em campo em 13 partidas. Pergunta que eu deixo para o torcedor palmeirense. Richard Rios deve ser negociado nos próximos dias.
Tratativas com a Roma já estão em andamento, a Roma oferece 25 milhões de euros e o Palmeiras pede 30 milhões de euros. Seria inteligente utilizar a maior parte dessa grana da venda do Richard Rios para a recontratação do Danilo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que já procura um substituto para Richard Rios. Contei para vocês com exclusividade ao longo da semana que o jogador escolhido para ser vendido nessa janela de julho pela presidente Leila Pereira é o Richard Rios, volante colombiano, que está avaliado em mais ou menos 30 milhões de euros e existem negociações avançadas com a Roma. Diante disso, o Palmeiras já se programou para buscar no mercado um substituto. Não se trata de uma operação fácil, até porque o Richard Rios tem enormes predicados, joga muito bem sem bola e especialmente bem com a bola nos pés. Jogador titular absoluto do Palmeiras e também da seleção colombiana. O Palmeiras tem monitorado o mercado brasileiro, sul-americano e internacional. E a grande preocupação é evitar que mais uma vez um reforço chegue a um custo alto e gerando desconfiança da torcida. Só para contar ou registrar que Facundo Torres, Paulinho, Flaco Lopes, Vitor Roque, Ramon Sousa e Felipe Anderson, reforços caros e recém-contratados, todos têm algum senão. Ou custaram muito e não entregam, ou custaram muito como o Paulinho e não conseguem jogar por causa de lesão. Enfim, diante desse cenário, a escolha de um substituto do Wendel passa a ter um papel ainda mais importante. Queria registrar um nome que está no mercado, é caro, mas teria condições e predicados para substituir o Richard Rios. Trata-se de Wendel, volante que pertence ao Zenit, no clube russo, inclusive atua como um terceiro homem de meio campo, às vezes até como um camisa 10. Enorme capacidade, muito talento. O grande problema é que o seu valor para o Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros. Como o Palmeiras está vendendo o Richard Rios por 30, seria um lucro de 10 milhões de euros, com um detalhe importante: o Palmeiras não é dono de 100% dos direitos econômicos do Richard Rios. O Verdão vai ficar com 70% da operação. E você, palmeirense, quem contrataria para o lugar do Richard? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui com o nosso giro do Palmeiras. Informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo. Não perdendo nada. Chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações. Lembrando para você pegar esse link desse vídeo aqui, jogar no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e todos os meios de internet aí para você poder estar mandando para mais torcedores do Palmeiras ficar atento, se por ligado nas últimas notícias do Verdão. Um grande abraço, coração, até o próximo vídeo. Vamos.